Não adianta tratar a dependência sem tratar a causa, a raiz do problema. E a raiz do problema não é a dependência. Ninguém acorda pela manhã e diz, eu vou me tornar uma pessoa dependente. Seja uma dependência química, seja uma dependência psicológica, seja uma dependência emocional, seja qualquer tipo de vício mental, ninguém acorda cedo e diz, eu vou ser isso. Nós buscamos alívios para os nossos traumas, para os nossos vazios interiores, para aquilo que nos machuca o tempo todo, porque nós precisamos disso. Então, Gabor Maté, ele tem essa abordagem em relação ao vício, hoje aceita, porque se descobriu a neuroplasticidade do cérebro. O cérebro vicia em quase tudo e também se adapta a quase tudo. Depende do que você está disposto a treinar a sua mente. Que coisa extraordinária, só Deus para construir um mecanismo tão forte. Pena que a gente utilize na maioria das vezes de um jeito tão errado. E hoje nós vamos falar sobre as origens da dependência, trauma, infância e feridas invisíveis. E eu creio que você vai se surpreender com a mensagem de hoje por muitos motivos. Eu quero sempre colocar o que é, né? E quero mostrar para vocês o que causa e o que fazer. Nesses 3 pontos, tá? O trauma, a infância e as feridas invisíveis, como isso em determinadas pessoas acabam se tornando gatilhos para vícios e dependências emocionais. Então preste bastante atenção, se você quiser fotografe, anote, fique à vontade, depois isso estará à disposição também nas nossas páginas no YouTube. Eu quero começar com um texto bíblico, com um alerta bíblico, que a gente muitas vezes lê e não percebe a profundidade daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz, sobre tudo que se deve guardar, a coisa que você mais deve proteger, aquilo que você mais deve resguardar, guarda o teu coração. Aqui no contexto bíblico, o coração tem a ver com mente, sentimento, emoção, tá? Porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Então, a Bíblia já ensinava lá atrás, guarde suas emoções, cuidado. Cuidado com aquilo que entra na tua alma, no teu coração, na tua mente. Cuidado com aquilo que molda a sua maneira de pensar. Cuidado com o que entra no teu coração. E talvez a pergunta que nós vamos responder hoje é, se a dependência não começa no comportamento, então onde ela começa? Onde ela começa? Eu falei sobre isso semana passada. Quando a gente vê o comportamento de uma pessoa com dependência, a gente pensa logo naquilo como sendo o fator principal, mas não é, aquilo ali é a ponta do iceberg. Você está vendo o sintoma de uma situação que começou lá atrás. Então, se a dependência não começa no comportamento, onde ela começa? Gabor Maté, no seu livro, ele diz que o vício não é uma escolha de prazer. Gente, eu sei que é difícil para a gente entender certos conceitos, porque parece que coisas foram moldadas na cabeça da gente, né? A gente vê a pessoa usando, por exemplo, uma droga ilícita e sorrindo, a gente pensa que aquela pessoa está feliz. Você vê uma pessoa bebendo e gritando, uhul, você pensa, nossa, que pessoa maravilhosa e feliz. O que a gente não sabe é o que vem depois. O que a gente não tem ideia é do que se passa na vida dessa pessoa. E Gabor Maté, ele afirma que o vício não é uma escolha de prazer, é uma tentativa de aliviar o sofrimento, de preencher o vazio, de tentar aliviar a sua história. Ou seja, antes da substância, antes do hábito, antes da compulsão, existe uma dor, um trauma, uma ferida, tá? Por isso, a pergunta mais importante não é por que essa pessoa usa ou por que essa pessoa tem uma dependência. Essa não é a pergunta mais importante. Se esta não é, qual é? Bom, a pergunta mais importante é o que essa pessoa está tentando não sentir. Aquela pessoa na sua família que tem dependência, o que ela está tentando não sentir? O que seu filho, que passa o dia inteiro na frente de um computador, o que ele está tentando não sentir? O que aquele parente seu ou pessoa próxima a você, que não vive sem o álcool, o que essa pessoa está tentando não sentir?
São essas as perguntas que nós precisamos responder. E hoje nós vamos olhar para as 3 raízes mais profundas da dependência: o trauma, a infância e as feridas invisíveis. Amém? E eu quero contar com a bondade de vocês para que eu tenha a liberdade de falar tudo o que for preciso. E vocês possam levar isso como ensinamento, como aprendizado para a vida de vocês. Mas antes, vamos fazer uma oração simples. Gostaria que você orasse e dissesse: Deus, que o Senhor possa fazer de mim um instrumento, a partir do conhecimento que eu vou ter essa noite. Que esse conhecimento não fique só em mim, que ele possa ser utilizado para tratar, cuidar, amparar, acolher pessoas que estão próximas a mim ou não, pessoas que o Senhor pode até colocar diante de mim, para que eu seja motivo de bênção, motivo de cura e de libertação na vida dessa pessoa. Ajuda-me, Senhor, nesse processo. Faz com que eu seja alívio na vida de cada um que o Senhor colocar no meu caminho, com o conhecimento que o Senhor me trará essa noite. Eu oro e peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? É assim. Como eu disse, nós vamos tratar as 3 coisas: trauma, infância e feridas invisíveis. E para as 3 coisas eu quero dizer o que leva e como é que muitas vezes nós podemos tratar cada situação. Bom, o primeiro é o trauma, né? Como ele pode levar à dependência e como a cura do trauma liberta. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte contexto. Se o trauma, muitas vezes, na vida de determinadas pessoas, as levou ao vício, não adianta você tratar só o vício e não tratar o trauma. Porque o trauma vai levar a pessoa novamente para onde? Para o vício. O vício vai gerar na vida dessa pessoa, junto com o trauma, transtornos como depressão, ansiedade, bipolaridade. E aí a coisa só vai se estendendo, mas a raiz tem que ser tratada. Então, quando nós visitamos casas de recuperação, ou visitamos, ou atendemos pessoas que têm algum tipo de dependência emocional ou psicológica, o que nós percebemos? Que por trás dessa dependência tem um trauma. E enquanto esse trauma não é tratado, a pessoa continua repetindo o comportamento, repetindo o processo. E aí, você entende por que pessoas, por exemplo, que são internadas em casas de recuperação, passam por 1, 2, 10, 15 internações e continuam com o vício. Porque você está tratando o comportamento e não a raiz. Gabor Maté, ele traz uma visão muito importante a respeito disso que eu acabei de falar. Ele diz que o trauma não é o que aconteceu com você, mas o que aconteceu dentro de você como resultado do que aconteceu. E ele está certo. Ele está certo. Isso significa que o problema não é apenas o evento que causou o trauma. E eu já deixei bem claro para vocês que trauma é uma coisa que tem a ver com a maturidade emocional de cada um. Ou seja, 2 pessoas podem passar pelo mesmo evento. Uma tratar esse evento como um trauma e outra não. Ou seja, cada um reage de uma maneira. É por isso que pessoas passam por processos iguais, umas ficam traumatizadas e outras não. Tá? Então, isso significa que o problema não é apenas o evento que causou o trauma, o problema é a marca emocional que ele deixou. É isso que Gabor Maté tenta nos explicar, e é isso que a palavra de Deus tenta nos mostrar. Às vezes nós nos envolvemos em coisas que nós achamos que nunca vão nos prender, mas prendem. Olha o seu comportamento hoje. Se eu olhar para você hoje, você for bem sincero, bem sincera comigo, talvez você tenha pequenas dependências, que você nem liga muito para elas, porque elas não afetam o seu dia a dia, mas você tem pequenas dependências. Talvez dentro da sua relação, se você não falar comigo, eu fico bravo. Talvez você tenha uma dependência emocional, você é uma pessoa com ciúmes excessivos, ou é uma pessoa possessiva ou controladora. Esses pequenos
Essas pequenas dependências, muitas vezes a gente não dá muito valor a elas, mas elas existem. Tá? E uma das perguntas que nós vamos responder é essa aqui. Como o trauma pode levar à dependência? Sim, como o trauma pode levar à dependência? Sempre que aparecer o banner azul, é uma palavra minha, sempre que aparecer o livro, é uma palavra de Gabor Maté, e quando aparecer o versículo, é a palavra bíblica. Tá? Veja bem, olha como é importante isso aqui. O trauma pode gerar dor emocional intensa, desregulação emocional, sensação de vazio e dificuldades de conexão, dependendo de cada um. Uma pessoa pode ser assaltada ali na esquina, levar um susto, ir para casa, agradecer a Deus e até rir do processo. E tem gente que pode ser assaltada ali na esquina e nunca mais ter coragem de chegar à esquina ou sair de casa à noite por conta do que lhe aconteceu. Então, trauma é isso. Ele causa essas sensações. Agora, quando a pessoa não consegue lidar com isso, ela busca o quê? Alívio externo. Quando eu não consigo lidar com o meu trauma, eu vou buscar uma forma de aliviar esse processo na minha existência. E muitas vezes esse alívio nunca é com uma soneca, nem com você fazendo uma viagem para a praia. Geralmente esse alívio é uma dependência. Seja ela uma dependência emocional, psicológica, química, de alguma maneira você vai buscar alívio. E eu gosto de pensar da seguinte maneira: comportamentos sadios e fé sempre deveriam caminhar juntos. Deus e a gente tendo uma vida saudável. Deus e nós entendendo que às vezes é necessário nos tratarmos. Deus e a gente buscando ajuda quando precisa de ajuda. É por isso que o salmista, lá no Salmo 34, ele escreve assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Eu gosto disso. E salva os de espírito oprimido. Então, quando você está muito quebrantado, que você busca a Deus, Ele te salva, Ele está perto de você. Ele está perto quando o seu coração está oprimido. E você vê como fé e tratamento funcionam muito bem? Fé e vida sadia funcionam muito bem? Fé e você lutando contra o seu trauma, isso aí funciona muito bem. E muitas pessoas vivem esse processo, vivem essa coisa de estar passando pelo trauma, mas esquecem de colocar Deus. E o ciclo do trauma, ele é tão interessante, ele é muito parecido com o ciclo da dependência que eu coloquei semana passada para vocês. O ciclo começa assim: dor ou trauma, fuga, a pessoa tenta fugir dessa realidade, depois ela busca alívio, ao encontrar ela repete o processo, a repetição desse processo gera dependência, e a pessoa percebe que voltou a doer e aí o ciclo começa de novo. Nova fuga, nova busca de alívio, nova repetição, nova dependência. A dor volta e por aí vai. E por aí vai. A dependência é, no fundo, uma estratégia de sobrevivência emocional. Quando você vê essas pessoas totalmente dominadas na sua mente, na sua vida, no seu corpo, por dependências, elas estão simplesmente tentando sobreviver. E aí eu respondo uma outra questão: como o trauma curado pode ajudar a libertar da dependência? Bom, eu vou bater nessa tecla, acho que durante toda essa série, então eu vou repetir de novo. A cura não acontece tentando mudar o comportamento. Gente, nós temos que parar com isso. Temos que parar com isso. A pessoa fica ali, a família fica ali dizendo: você não vai mais fazer isso, você não vai mais sair de casa, você não vai, tentando mudar o comportamento, não adianta. Eu vou tirar isso de você, eu não vou mais deixar você fazer isso. Você está tentando mudar o comportamento, isso não adianta. A cura começa quando a dor é acessada e tratada. E eu conheço duas maneiras de você fazer isso: Espírito Santo e terapia. Ou você vai fazer uma coisa, ou vai fazer outra, ou vai unir os dois. Separados e juntos
Muito interessante esse conceito. Lá no Salmo 147, a gente vê novamente o salmista repetindo: Ele, Deus, cura os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Por que no primeiro versículo precisou o coração estar quebrantado e nesse segundo depois? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pior tipo de dependência é aquela onde o dependente entende que está certo e que não aceita de forma alguma ajuda. O coração dessa pessoa que tem uma dependência está endurecido. E muitas vezes, olha o termo que eu vou aplicar, nem Deus consegue mudar a mente dessa pessoa. Às vezes a própria vida, a existência, a luta, as perdas, talvez consigam. Mas não tem nada pior do que uma mente endurecida, que não aceita o processo. Se você pegar qualquer uma dessas pessoas que estão nas ruas e oferecer um mega tratamento para essas pessoas, ou R$10, elas vão querer os R$10 porque elas podem usar aqueles R$10 para comprar alguma coisa, mas elas dispensam qualquer tipo de tratamento. Isso é dependência, gente. Quando o trauma é tratado, algumas coisas acontecem. A necessidade de fuga diminui, isso é importante. A regulação emocional melhora. A pessoa volta a sentir a vida de forma saudável. Aliás, deixa eu te perguntar, como é que você acordou hoje? Não, deixa eu mudar a pergunta. Como é que você vai deitar hoje e dormir? Estressado, estressada, triste, decepcionado, angustiado, magoado com alguma coisa? Tudo isso vai definir se você vai estar bem amanhã. E tem hora que a gente não repara nisso. Eu parei de dar importância a certas coisas faz muito tempo mesmo. Então entenda uma coisa, você não vence o vício lutando contra ele. Você vence tratando aquilo que o alimenta. Confere? Confere. Então, olha que coisa simples. Mais simples que isso, impossível. Impossível. Então, falando sobre trauma, o que nós entendemos aqui? Como o trauma leva à dependência, como é que a gente cura e por que o trauma, ele causa em algumas pessoas toda essa fuga, essa necessidade, essa vontade de preencher algum vazio ou alguma dor que essa pessoa não conseguiu sarar. Mas eu disse que seriam 3 coisas: o trauma, a infância e feridas invisíveis. Vamos para a infância? Infância, como ela forma ou deforma o futuro emocional. Essa semana eu fiz o primeiro atendimento de uma paciente, uma médica, e ela virou para mim e falou assim: olha, estou cansado de ir em terapeuta que chega lá e começa a perguntar da minha infância. Fui num, queria saber da minha infância. Fui no outro que queria saber da minha infância. Eu olhei para ela e falei: adivinha? O que eu vou te perguntar agora? Não tem outro caminho. Tem hora que a gente tem que voltar lá. A gente precisa voltar lá. Se eu perguntar para cada um aqui, se eu perguntar para você, o que você lembra da sua história até os 14, 15 anos? Você pode ter muitas histórias boas, mas você pode ter 1, 2, 3, 10 histórias que marcaram você de uma maneira muito triste. Rejeição, abandono e por aí vai. Bom, a infância, ou ela forma você, ou ela deforma você. Dependendo do que você viu, percebeu, sentiu, vivenciou na sua história. Então, entenda. A infância não é apenas uma fase, é uma base, tá? O cérebro da criança é moldado pelas experiências que ela vive. Como? Se a criança não entende, eu falei isso hoje, criança não precisa entender, ela sente. E não sei quanto tempo a gente ainda vai levar para entender isso. Seus filhos, quando eram pequenos, e vocês, pais, adultos, talvez discutiam na frente deles, vocês pensaram, eles não entendem. Eu concordo. Eles sentem. E isso fica guardado na mente deles. Tá? Então, a infância ou ela forma ou ela deforma você. De que maneira? Bora lá. Como os eventos da infância podem levar
a dependência. Gente, é um dos fatos que eu mais ouço quando vou tratar pessoas com qualquer tipo de dependência. Muitas vezes, dentro do processo terapêutico, a gente acaba descobrindo que o processo começou lá atrás. Ou seja, geralmente, quando há falta de afeto, rejeição, pais ausentes emocional ou fisicamente, ambiente instável, conflitos familiares constantes. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo que eu coloquei hoje no YouTube por um motivo muito importante. Eu coloco ali o principal motivo da fragilidade emocional de jovens e adolescentes nos dias de hoje. Primeiro, total desestabilização familiar, uso excessivo de celular e baixa resistência à frustração. Pronto, você tem o kit completo. O kit completo para produzir todo tipo de problema na vida de uma criança. Então, nós devemos nos preocupar com isso. A criança, ela aprende sentindo. Ela aprende que está sozinha, ela aprende que não é suficiente, ela aprende que não tem ninguém para protegê-la. Lá no livro de Provérbios, tem um outro texto muito conhecido que a gente segue muito pouco, que é esse aqui, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar. Tem gente que acha que isso é só trazer o filho para a igreja. É lá dentro de casa, ensinando respeito, obediência, disciplina, ensinando as coisas certas, mostrando o que é errado. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Valores, gente, princípios. Essa moldagem que a gente faz na mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes é extremamente importante na construção da personalidade deles. E aí você vai lidar com uma pessoa adulta, cheia de coisas estranhas na cabeça, e você começa a vasculhar, você vai parar onde? Na infância. Na infância. E prestem atenção, quando esse ensino emocional não acontece, a criança cresce sem estrutura interna. Ela não tem maturidade, filtros para lidar com certas coisas. É o que eu estava também falando nesse vídeo. Imagina um pai e uma mãe que colocam um celular na mão do filho. Você sabia que o celular é o mundo na palma da sua mão? Imagina um mundo na palma da mão de uma criança, onde ele pode ou ela pode acessar tudo em qualquer lugar do planeta. É muita coisa. E a gente acha que é uma coisa inocente, mas não é. Ou seja, se nós não aprendermos a cuidarmos melhor, primeiro, dos nossos filhos, e a tratarmos aquilo que foi prejudicial na nossa infância, nós podemos ver surgir adultos emocionalmente frágeis que buscam alívio fora. Eu poderia citar vários casos para vocês. O homem que tem um lar maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos lindos, mas que vai buscar amor fora de casa. Vai vasculhar a vida desse homem e você vai encontrar a raiz disso na infância. A mesma coisa, você vê mulheres que têm tudo e elas vão e se tornam viciadas ou dependentes em compras, em alimentação. Comida vicia, diga misericórdia. Porque comer é bom, mas vicia. Tem coisa que a gente precisa entender que o caminho, muitas vezes, se ele for exagerado, se nós entrarmos de cabeça demais, pode ser danoso. E o vício, muitas vezes, é isso. Essa tentativa de preencher o que faltou na infância. E eu te pergunto, o que faltou para você na sua infância? Paz, tranquilidade, estabilidade? Tinha até o teto sobre a cabeça, a comida na mesa, você ia para a escola, mas chegava dentro de casa, era o inferno em pessoa. Pois é, muitos de nós passamos por isso. Agora, como isso pode ser corrigido? Como isso pode ser corrigido? Agora, essa frase é para você guardar. Eu gosto, quando eu leio Bíblia,
eu percebo que Deus muitas vezes ele condensa informações extraordinárias, universais, numa única frase. Quer ver? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, disse tudo. Disse ou não disse? Eu gosto muito da Bíblia quando ela mostra densidade, força, numa única frase. E eu quero passar isso para vocês, em se tratando de infância. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que a infância explica, mas não determina. Você pode corrigir isso. A infância explica, mas não determina. E a restauração ela vai acontecer em muitas pessoas através de fatores. Por exemplo, a pessoa quando ela reconhece suas faltas emocionais, ela já começa a curar. Quando ela aprende novas formas de lidar com as emoções, ela já começa a se curar. Quando essa pessoa desenvolve vínculos saudáveis, ela já começa a se curar. Quando ela reconstrói sua identidade, ela já começa a se curar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos e disse assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece. Vocês não têm ideia de como as pessoas hoje, elas estão normalizando coisas que produzem dependência e rápido. E acham isso normal. E a Bíblia diz, não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Lembre-se, a sua infância, o seu passado não precisa definir o seu futuro, tá? Isso é muito importante, porque a infância explica, mas não determina. Nossa, essa é uma frase para você ler a semana toda. Vamos para o terceiro tópico? Também nós vamos seguir no mesmo caminho. Feridas invisíveis, o que a pessoa nega, mas ainda a controla. Agora vamos lá, vamos ter aquela conversa séria. Qual é a sua ferida invisível? Você sabia que já deram um nome para ela? Geralmente as nossas feridas invisíveis, elas estão em nós, nós não percebemos, mas quem está perto de nós percebe. E aí a gente começa a ser chamado por essas feridas invisíveis. Cuidado com fulana, viu? Ixi. Ali, uma hora para outra, ela perde o controle e sai de baixo. Ou cuidado com aquela pessoa ali, cuidado com ele. Ou aquela pessoa impaciente, aquela pessoa irritada. Você é conhecido pelas suas feridas invisíveis, as pessoas estão rotulando você. E a maioria nega que tem algum problema. Eu não tenho problema nenhum. Você é que tem. Você quer ter uma experiência, um dia, extraordinária na sua vida? Você quer ver algo que eu não aconselho muito, mas seria uma experiência extraordinária? Se você pudesse assistir uma terapia de casal. É uma coisa extraordinária. É lindo de se ver. Porque ninguém tem culpa e o outro está errado o tempo todo. E parece que não tem força terapêutica, ensinamento, conhecimento que seja mais forte do que muitas vezes você fala assim, silêncio! Eu já tive momentos em terapias de casais que eles começaram a brigar como se eu não estivesse ali. A vontade que me deu foi de levantar, sair, tomar um café e deixá-los ali, porque a pessoa nega o tempo todo. Eu não estou errado, eu não fiz isso, eu não sou assim, mas essa coisa está lá. Está lá. Deixa eu te falar aqui. Esse é um dos pontos mais perigosos. Porque aqui a pessoa nem percebe. Eu bebo socialmente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas socialmente. Não, eu não sou viciado em computador, não. Eu só fico ali 7 dias por semana. Não. E o celular? Que é isso? Você já acordou de madrugada e viu a pessoa do seu lado com o celular ligado? Não. Não, é que eu perdi o sono. Na verdade, você nem teve.
Feridas invisíveis. Esse é um dos pontos mais perigosos, porque aqui a pessoa nem percebe. Feridas invisíveis são dores que a pessoa minimiza, justifica, ignora ou nem reconhece. Pronto. Mas uma hora a coisa te pega. É essa ferida invisível, essa coisa que te deixa estranho, estranha, que vai te levar a algum tipo de dependência. Essas feridas invisíveis acabam governando completamente a sua vida. E lá no livro do profeta Jeremias, Deus fala assim: enganoso é o coração, cuidado. Tem hora que a tua mente te engana, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deixa eu te falar, você não conhece você mesmo. Tem coisas na sua mente, no seu coração, que dominam você, que você nem imagina. E quando as pessoas falam com você, parece ofensa. Porque você não consegue enxergar isso. Dentro da psicanálise é chamado de eu cego. Ou seja, eu não consigo enxergar em mim mesmo os meus defeitos, problemas e aquilo que precisa ser tratado em mim. Agora, olha que interessante. Como as feridas invisíveis podem levar à dependência? Eu respondi isso em todos os pontos, né? Geralmente, as respostas que você vai ter são essas aqui. Geralmente a pessoa diz: isso não me afetou, eu já superei isso, isso é normal, mas o comportamento revela o contrário. É o comportamento que você tem que observar. A pessoa tem um discurso, mas o comportamento revela outra coisa. O padrão, nós falamos assim dentro da terapia. Eu gosto, quando eu estou fazendo anamnese, eu fico observando a pessoa contar a história e eu vou anotando a repetição de padrões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes a pessoa repetindo o mesmo padrão. Então ali existe alguma coisa que não vai bem. Observe o comportamento. Observe seu comportamento. Ansiedade constante, vazio interno, necessidade de suprir alguma coisa, compulsões repetitivas, e a maioria não reconhece que tem algum tipo de dependência. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Deixa eu te explicar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que tudo que domina você vira um Deus na sua vida. E esse mundo está cheio de deuses. Tem gente que deixa a família, mas não deixa a bebida. Tem gente que deixa a família passar necessidade, mas não deixa de atender a sua dependência, o seu vício. Tem gente em relacionamento, mas não larga o vício, não larga a dependência. É o Deus da vida dessa pessoa. Então, olha que coisa interessante. Negação é um dos pilares da dependência. Principalmente dessa dependência invisível. Eu não. Eu sei tudo, eu dou conta de tudo. Eu acho tão interessante. Nós temos um grupo de pastores onde nós nos observamos. Foi uma das coisas mais saudáveis na minha vida. Acho que quem está comigo há mais tempo, já faz 20 anos que nós temos esse grupo. Nós nos observamos. E de vez em quando nós conversamos uns com os outros sobre coisas que nós estamos sentindo, que nós não estamos entendendo. E quando um de nós vê uma atitude errada no outro, nós chamamos para conversar. Isso nos poupa de muitas coisas. Por quê? Quem é que está acima de nós? Humanamente falando. Então, se nós não tivermos quem nos corrija, se nós não tivermos quem olhe para nós e diga assim: olha, esse caminho seu não é bom, nós vamos acabar cometendo erros maiores, porque nós vamos negar o tempo todo. E aí, pensa, pastores aqui que são hiper conhecidos em Goiânia, eu não posso citá-los aqui, que fazem parte desse grupo, a gente sentado e um dizendo para o outro: para com isso, rapaz, para com isso. Você vai, história de acampamento, todo fim de semana é um acampamento, agora você deixa a sua família em casa e todo dia, todo fim de semana você está num acampamento, você está errado. E a gente começa a corrigir os outros.
uns aos outros, tá? Por fim, como tratar feridas invisíveis? Isso aqui é simples e complicado ao mesmo tempo. Porque a cura começa com consciência, gente. Ou eu tenho consciência, ou eu nunca vou ser curado. Porque o que não é reconhecido não pode ser tratado. Eu quero confessar para vocês, eu sou teimoso. Quem é também, diga misericórdia. Quem tem que lidar com a teimosia todo dia? Sabe quanto tempo que eu devia ter ido tratar essa minha coluna, ó? Uns 4 anos, eu fui deixando. Não, vou tomar um chá que resolve. Quem é desses que não gosta de exame? Faz só, toma um chá. Até que a coisa estourou e agora, olha eu aqui. Pensa, sou teimoso, gente. Mas eu preciso reconhecer que eu sou teimoso. Você quer ver outro defeituidade? É mistura de defeito com qualidade. Você tem defeituidade? Pois é. Eu sou muito perfeccionista. Por um lado, isso é bom. Tudo que eu faço é muito... Eu procuro caprichar o máximo que eu posso. Por outro lado, conviver comigo não é uma coisa muito fácil. Mas eu aprendi a dosar. Não, calma, Marco Aurélio. Deixa a turma errar, deixa a turma bater. Deixa. Apesar de que a turma já vai aprendendo como é que eu sou. Você tem que reconhecer, então. Reconheça. O que tem de errado? Eu tenho problemas que precisam ser ajustados? Tenho. Então vamos ajustar. E isso faz de mim uma pessoa melhor. Para mim e para quem está perto de mim. Olha que coisa boa. O salmista fazia isso. Olha a oração que o salmista faz no Salmo 139. Ele não está pedindo dinheiro para Deus, ele não está pedindo imóvel para Deus, ele não está pedindo casamento para Deus, ele não está pedindo saúde para Deus. Sabe o que ele está pedindo para Deus? Ele está dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa errada comigo, e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que o salmista pede. Essa é a oração matinal mais perfeita que nós devemos fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado, vê se eu não estou fazendo alguma besteira, e guia-me pelo caminho eterno. Por isso, alguns processos, se eu pudesse resumir uma forma de você lidar com tudo que eu falei, os traumas, a infância e as feridas invisíveis que geram dependência, eu diria que alguns processos são necessários, na verdade 4. Esses 4. Uma avaliação honesta, sua ou de um profissional, acompanhamento terapêutico, confronto com a verdade, você precisa ser confrontado com a verdade e quebrar essa negação aí e você entender que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Essas 4 coisas já vão favorecer muito. Ou seja, para resumir a história de hoje, a dependência não é o início da história. Toda vez que você vê uma pessoa com uma dependência, aquilo ali não é o início da história. É o resultado. É o resultado. O início da história ou é trauma, ou é infância, ou são as feridas invisíveis que nós não enxergamos, mas carregamos dentro de nós. Amém? E para a gente fechar, eu amo esse texto. Quem gosta, diga amém. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.